Santo, nós estamos aqui buscando a Tua face, rogando ao Senhor que haja salvação em nossa casa e clamando ao Senhor para que a nossa família possa morar no céu conosco. Por isso, Senhor, dá-nos a vitória, Senhor. Assim como Noé conquistou a família dele dentro da arca, nós queremos, nessa consagração, clamar que o Senhor salve toda a nossa casa, toda a nossa parentela. Fala conosco agora através da Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias aí no texto que nós lemos semana passada, dar continuidade à nossa mensagem. Primeira carta de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, né? Primeira carta não, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Chuvinha dificultou para algumas pessoas hoje, mas aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui nesta noite para juntos estudarmos e aprendermos um pouco mais com a palavra dele. Então o texto diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: tragam-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Verso 18. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Semana passada, irmãos, nós começamos essa campanha de oração em prol da nossa família. Minha família vai morar no céu, para nós estudarmos um pouco sobre como nós podemos alcançar aqueles familiares que ainda não foram alcançados e resgatar aqueles que estão afastados. Nós aqui na semana passada falei um pouco para vocês que muitas pessoas começam a se perder dentro da sua própria casa, dentro da própria família, por algumas atitudes que acontecem, por algumas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. E os jovens, as crianças, os adolescentes começam a se perder dentro da própria família. Falei um pouco para vocês da minha experiência particular, um pouco do meu testemunho, e nós aprendemos com Davi, com o texto, que a primeira coisa, uma das coisas que nós devemos fazer, e a primeira coisa que nós estudamos para que a nossa família esteja nos pés do Senhor e um dia vá morar no céu com Deus, é que nós devemos chorar na presença de Deus por aqueles que nós gostaríamos que fossem salvos. Então chorar na presença de Deus nunca é em vão.
E eu quero nessa noite falar sobre mais duas coisas, bem breve, para a gente não se delongar muito. E eu quero falar mais duas coisas para nós continuarmos aprendendo como nós podemos resgatar a nossa família e como nós podemos alcançar aqueles que não foram alcançados. Então, além de chorar na presença de Deus, além de chorar na presença do Senhor, o segundo passo é que nós precisamos compreender as pessoas. A parte B do verso 6 diz assim: o povo falava em apedrejá-lo, apedrejar Davi, porque todos estavam amargurados, todos estavam muito amargurados por aquilo que tinha acontecido quando eles voltaram e chegaram na cidade. Todas as pessoas tinham sido levadas, todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças, velhos, tudo. É muito comum, irmãos, nós que somos cristãos e queremos muitas vezes influenciar as pessoas, queremos muitas vezes influenciar as pessoas com aquilo que nós acreditamos, é muito comum que as pessoas que não querem aquilo nos tratarem mal. É muito comum que as pessoas que não querem Jesus na vida delas, elas têm muita dificuldade de demonstrar, por mim e por você, que queremos apresentar Jesus a elas. É muito difícil elas demonstrarem carinho, amor, compreensão. Então é muito comum, às vezes, numa casa em que 1, 2, 3 pessoas servem a Cristo e uma não serve, você ter alguns embates, porque aquela pessoa que não quer servir a Cristo, ela vai tentar combater aquelas pessoas que estão carinhosamente apresentando Cristo a ela. O problema não está aí. O problema está quando nós não compreendemos isso e nós queremos revidar a pessoa com a mesma moeda com que ela está fazendo, com a mesma coisa com que ela está, da mesma forma que ela está nos tratando. Pega o povo no deserto, pega lá Êxodo 17, depois você pega em casa para você... dever de casa para você ler, pega Êxodo 17, Moisés estava com o povo lá no deserto, aquela multidão que Moisés tira do Egito, e o povo começa a reclamar lá na altura do capítulo 17, falar mal contra Moisés, porque não tinham água, porque não tinham que beber. Ah, Moisés, você não podia ter deixado a gente para morrer lá no Egito? Não, tinha que trazer a gente aqui para o deserto para morrer sem água, para morrer aqui passando sede, para morrer aqui passando fome. Já não era suficiente, não tinha lugar suficiente para enterrar todo mundo lá no Egito, para morrer todo mundo e ficar todo mundo lá no Egito. Você imagina se Moisés retribui ao povo com a mesma forma com que o povo estava reclamando a Moisés. Ah, então tá bom, então morre vocês tudo aí, ó, essa cambada de reclamão chato, enjoado. Ah, vocês então volta tudo para o Egito e morre vocês tudo lá no Egito então, porque vocês são muito chatos, vocês são muito incompreensivos. Você imagina se Moisés tivesse tratado o povo assim? E por que às vezes nós não conseguimos alcançar algumas pessoas da nossa família? Porque por nós não compreendermos a atitude desta pessoa, nós queremos às vezes revidar na mesma atitude, revidar na mesma forma, o que nos faz pensar que talvez e muitas vezes precisamos nós também mudar a forma de falar, a forma de tratar, a forma de apresentar Jesus para a pessoa. Nós precisamos muitas vezes mudar para que nós possamos conseguir alcançar essas pessoas. Jesus disse em Mateus 5,5 que os mansos herdarão a terra. Você não vê em nenhuma passagem em que Jesus encontrou com as pessoas ao longo do seu ministério, em que Jesus dizia: ó, se você
souber a quem você está pedindo água, eu te darei uma água que fluirá sobre a sua vida. Você, o que você quer? Senhor, eu quero ser curado. Você não vê Jesus em momento nenhum impor às pessoas. Tem que ser assim. Você tem que fazer assim. Você tem que andar comigo. Você tem que me aceitar. Você tem que ir para a igreja. Você tem que fazer isso. Você não vê Jesus fazer isso. Você vê Jesus com mansidão, com amor, com carinho, instruir a pessoa e falar: se você soubesse a quem você está pedindo água, eu te daria uma água tão abundante que iria transformar a sua vida e você jamais teria sede. Jesus não era rígido, inflexível, Jesus não era rude, Jesus não chegava em lugar nenhum metendo o pé na porta, batendo nas coisas, impondo para que as pessoas quisessem segui-lo, quisessem aceitá-lo. E muitas vezes nós como igreja, nós como família, temos deixado de conseguir alcançar o nosso familiar e temos muitas vezes repelido alguns familiares porque somos intransigentes. Irmãos, a palavra diz para mim e para você: não é por força e não é por violência. Nós vamos falar e testemunhar. Quem convence é o Espírito. Se a pessoa não quiser, se o Espírito Santo não conseguir tocar no coração daquela pessoa e convencer aquela pessoa, não vamos ser eu e você que vamos conseguir. Não seremos nós. Nós não conseguiremos. Se o Espírito Santo, com amor, carinho, com todo, não conseguir, não somos você e eu que vamos conseguir. Então, muitas vezes, para que a nossa família seja restaurada e para que a nossa família seja alcançada, precisamos nós mudar. Precisamos nós mudar as nossas atitudes, precisamos nós mudar a nossa forma de falar, precisamos nós mudar a nossa forma de abordar, para que as pessoas possam entender que nós queremos o melhor delas, sem sermos melhor para elas, sem sermos intransigentes, sem sermos impositores e sem sermos os donos da verdade. Então nós precisamos compreender as pessoas. Nós precisamos compreender até um dia que você está conversando com uma pessoa 1 hora, até o dia que não dá mais, que a pessoa chegou no limite dela. Se você falar daqui para ali mais, tudo aquilo que você falou antes, você vai anular, porque a pessoa vai começar a combater. Tudo aquilo que você tinha começado a plantar, tinha conseguido plantar até aqui, se a gente às vezes falar um pouquinho a mais, a gente mata toda aquela semente que a gente plantou, porque a gente tentou ultrapassar o limite daquela pessoa, tentou passar por cima dela. Então nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para que nós possamos compreender, como pai, como mãe, como avós, os que são avós, como tios, até que ponto nós podemos chegar para que nós possamos plantar uma semente com sabedoria no coração do nosso familiar, seja ele quem for, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, não importa, mas nós precisamos pedir a Deus sabedoria para que nós possamos conhecer, compreender essa pessoa e até onde nós devemos ir. Aí na próxima vez que a gente encontrar com essa pessoa, a gente vai falar mais um pouquinho, a gente vai até mais um ponto, da próxima vez a gente vai até mais um ponto, da próxima vez a gente vai até mais um ponto, como se a gente estivesse estudando na escola, né? Assim, a gente aprende matemática até, na primeira aula a gente aprende até uma coisa, na segunda aula a gente aprende mais um pouquinho, na terceira aula a gente aprende mais um pouquinho, na quarta aula a gente aprende, né, Gustavo? Não é assim que aprende? Gustavo falou que é matemática, hein? Então é a mesma coisa. A nossa vida com Jesus, a nossa vida cristã, nós vamos crescendo
paulatinamente, gradativamente, devagarzinho. E nós não podemos querer também chegar para as pessoas, na cabeça das pessoas e jogar tudo de novo e falar, você tem que aceitar isso aí. Não, nós precisamos compreender as pessoas, precisamos entender até onde nós podemos ir para que a gente não possa desperdiçar tudo aquilo que a gente já plantou. Toda semente que a gente planta, queridos, é preciosa, mas nós precisamos dar o tempo, plantar, nós precisamos dar o tempo para aquela semente cair no coração, aquela semente germinar, aquela semente florescer. Depois que aquela semente florescer, você vai lá, planta mais uma sementinha, aquela semente germina, aquela semente floresce, aquela semente cresce. E você vai plantando mais uma, plantando mais uma, plantando mais uma, plantando mais uma, assim como foi comigo, assim como foi com você. E nós precisamos ter esta mesma sabedoria para agir assim com os nossos familiares. Se a gente tentar na intransigência, a gente não vai conseguir. A maneira como nós olhamos as pessoas, muda a forma como nós somos vistos por elas. Então, a maneira como nós olhamos as pessoas, a maneira como, a partir do momento que a pessoa começa a ver que nós estamos a olhando e a tratando de uma forma diferente, ela vai começar a também nos ver de uma forma diferente, e nesta conexão o Senhor vai começar a agir no coração daquela pessoa e na vida daquela pessoa. O meu trabalho e o seu trabalho é pura e simplesmente anunciar o Evangelho, anunciar Jesus, testemunhar do que Jesus tem feito na minha vida e na sua vida. O resto, quem trabalha no coração dele ou dela é o Espírito Santo do Senhor. E a gente continua orando, a gente continua pedindo, continua chorando, continua clamando para que o Senhor possa tocar no coração dele, tocar no coração dela, salvá-lo e salvá-la. O outro ponto que eu quero falar nesta noite, o segundo ponto desta noite e o terceiro ponto do nosso estudo. Primeiro, nós aprendemos que nós devemos chorar na presença do Senhor pelos nossos familiares. Em segundo lugar, nós devemos compreender as pessoas. E em terceiro, nós devemos nos reanimar em Deus. O texto diz assim: Davi muito se angustiou, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Nós temos uma dificuldade, irmãos, e uma coisa que acontece, é muito fácil nós perdermos a esperança em qualquer coisa. Na salvação do familiar, na situação política, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, como o pastor falou aqui, numa situação de desemprego, numa situação de doença, é muito fácil, nós temos uma facilidade muito grande em desanimar, uns até mais do que outros, mas é uma tendência nossa, nós temos uma facilidade de nos desanimar. Em contrapartida, não adianta só nós chorarmos, nós compreendermos, nós precisamos agir, nós precisamos levantar e agir, nós precisamos levantar e fazer alguma coisa, nós precisamos levantar e pagar um preço de oração pela vida da pessoa, nós precisamos levantar e pagar um preço de jejum pela vida da pessoa, nós precisamos levantar e pagar um preço de convidar a pessoa, de chamar a pessoa para vir aqui. Eu, antes de vir para cá, estava conversando com uma pessoa no WhatsApp e falei para ela: vai ser um prazer enorme o dia que vocês quiserem ir lá na igreja, fazer uma visita e cultuar a Deus conosco. Nós temos culto dia tal, tal horário, dia tal, tal horário. Vai ser um prazer receber vocês lá. A pessoa falou assim: nós vamos marcar sim, nós vamos sim. Falei: então tá bom, quando vocês quiserem, vai ser ótimo.
Porque, irmãos, se a gente não convidar, não vem. E a gente tem facilidade para convidar para um monte de coisa. A gente convida para ir para o churrasco, a gente convida para ir para o aniversário, a gente convida para ir para a festa, a gente convida para ir no shopping, a gente convida para ir para um cinema. Mas é muito, eu entendo você, eu sei como é que é isso. A gente tem muita vergonha, mas a gente tem medo muitas vezes de chegar para a pessoa e falar assim: cara, vamos lá na igreja um dia para você cultuar a Deus comigo, porque nós temos medo de como vai ser a reação dessa pessoa. Nós temos medo de como essa pessoa vai receber esse convite. Nós temos medo de como a pessoa vai nos responder. Um dia nós estávamos saindo de casa, aí nós temos um vizinho lá na nossa frente, que eu brinco lá em casa que eu chamo que ele é o síndico da rua, que ele está sempre ali por ali, né, andando na rua ali, e sempre ele bota o passarinho dele lá de manhã para cantar lá, fica lá. E aí uma vez nós estávamos saindo, vindo para a igreja, a Juliane falou com ele: ô, seu fulano, poxa, um dia você podia fazer uma visita lá na igreja, conosco, cultuar a Deus lá, assistir um culto conosco. Ele falou assim para ela: ó, eu não sou muito de ir para a igreja não, mas um dia, quem sabe? Ela falou assim: vai ser muito bom receber o senhor lá, fica o convite para o senhor um dia ir lá. Ele veio? Ainda não veio, mas o convite foi feito, o convite foi lançado. Se não convidar, a pessoa não vem, a não ser que aconteça assim uma coisa na vida da pessoa, que a pessoa sinta: eu preciso ir para a igreja, eu preciso, a pessoa vem. Mas se eu e você não chamarmos, se eu e você não convidarmos, as pessoas não vão vir, as pessoas não virão. Então o Davi se reanimou na presença do Senhor. Talvez, olha só, talvez você não consegue ânimo em ninguém, mas o Salmo diz, Salmo 108, 12 diz: pois vão é o nosso socorro do homem. O homem não vai te animar. Quem nos anima é Deus. Deus é que nos renova, é que nos dá ânimo novo, é que nos dá força nova. Deus é que recarrega as nossas baterias para nós continuarmos. Irmão, se nós pararmos para pensar, e se nós pararmos para olhar a nossa vida em geral, o que nós faríamos? Nós aqui, nós viríamos para a igreja somente para cultuar a Deus, sentar aqui e assistir um culto. Ninguém queria pagar um preço para participar de ministério de oração. Nós não íamos ter irmãos que queriam participar aqui na adoração, no louvor ao Senhor. Nós não teríamos aqui os irmãos que nos ajudam aqui na gravação, os irmãos lá em cima no som. Se nós pararmos para olhar para as circunstâncias, e se nós pararmos para olhar, para esperar que o outro faça e nós nos animarmos no outro, não tem como. Quem nos anima é o Senhor. Nós precisamos buscar força e buscar ânimo no Senhor, porque Ele nos fortalece. E o texto diz para mim e para você que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é o que nos fortalece, é o que nos dá força, é o que nos faz continuar, é o que nos faz ir mais um pouquinho, é o que nos faz andar mais uma milha. Se você pegar lá o Salmo 46, você lê em casa depois, Salmo 46, Davi fala que é o salmo de fortalecimento para mim e para você, é um salmo que nos fortalece. Aliás, a maioria dos salmos, se você ler, são salmos de fortalecimento para a minha vida e para a sua vida. Salmo 121, de onde eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Salmo 46, um salmo de socorro, que o Senhor é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Então, queridos, quem nos anima para continuar a caminhar e fazer as coisas é o Senhor.
Se nós colocarmos a nossa esperança no homem, nós estamos fadados ao fracasso. Se nós colocarmos a nossa esperança no homem, como o pastor falou aqui agora antes do culto, nós vamos aí ter uma tendência a desenvolver uma depressão, ter uma tendência a desenvolver uma síndrome do pânico, ter uma tendência a desenvolver essas doenças psicossomáticas que nós temos visto aí no mundo. Mas se nós colocarmos a nossa confiança e nosso ânimo no Senhor, vai vir problema, vai vir chuva, vai vir sol, vai vir tromba d'água, vai vir tempestade, vai vir raio, vai vir política, vai vir isso, vai vir aquilo. Nós vamos continuar firmes, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso ânimo. E se eu e você, que dizemos que servimos ao Senhor, que dizemos que amamos ao Senhor, formos uns cristãos frouxos, meia boca e desanimados, nós não vamos conseguir convencer ninguém da nossa família a querer servir a Deus. Eu já escutei muitas vezes algumas pessoas falarem: o fulano depois que foi para a igreja ficou pior do que ele era antes. Para ir para a igreja lá do fulano lá e ficar igual ao fulano, eu fico do jeito que eu estou. Eu fico do jeito que eu estou mesmo, que já estou ruim mesmo, estou estragado, já estou todo lascado. Eu fico todo lascado. Então, queridos, o Senhor é que nos anima, e eu e você precisamos ter ânimo para animar as outras pessoas. Porque desanimar é fácil. Desanimar, tem um monte de gente aí para desanimar, tem um monte de notícia para desanimar, mas nós precisamos, mesmo no meio do desânimo, ver ânimo. Mesmo no meio de notícias ruins, ver uma luz no fim do túnel. Quando as pessoas começaram todas no final do ano, depois do resultado da eleição que aconteceu, eu comecei a botar na minha cabeça assim: preferi e prefiro acreditar que, mesmo que com tudo que possa acontecer, o Senhor vai fazer um ano de 2023 fantástico na minha vida. Eu prefiro acreditar assim. E eu vou caminhar com o Senhor, buscar no Senhor, para que esse ano seja fantástico, para que esse ano seja maravilhoso, e para que as pessoas possam querer andar com o Senhor, para que as pessoas possam querer buscar o Senhor. Agora, se eu for um desanimado, se eu for que está sempre de cabeça baixa, que está sempre falando que não vai dar certo, que está sempre falando que não vai funcionar, não vai adiantar. Então nós precisamos, como Davi, o texto diz, veja bem, o texto diz que Davi estava muito angustiado, só que depois o texto diz: porém, Davi se reanimou no Senhor. Não é errado você se angustiar, você se entristecer, faz parte da vida, acontece. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Porém, Davi viu que no Senhor tinha esperança, que com o Senhor tinha esperança, que com o Senhor dá para vencer, que com o Senhor a gente consegue, que com o Senhor a batalha pode ser vencida. Então, os dois tópicos que eu queria falar nessa noite com os irmãos são esses. Nós falamos semana passada sobre chorar na presença do Senhor. Hoje nós falamos sobre compreender melhor as pessoas, e talvez nós muitas vezes mudarmos para que nós possamos alcançar as pessoas, e nós precisamos nos reanimar no Senhor. Toda vez que você estiver abatido, estiver entristecido, vai lá, pega o Salmo 46, dá uma leitura no Salmo 46 e pede para o Senhor reforçar o seu ânimo. Olha lá, o Felipe botou lá, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Não é às vezes presente, não é algumas vezes presente, não é alguns momentos presente, é sempre presente na adversidade. E se nós temos um Deus que é o nosso refúgio,
a nossa fortaleza e que está sempre presente conosco na adversidade. Isso aí já era um versículo que a gente tinha que guardar no nosso coração, e um versículo para não deixar que a gente nunca desanimasse, para que a gente sempre estivesse animado, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso auxílio sempre presente na adversidade. Eu quero orar. Alguém, como o pastor falou aqui na semana passada, trouxe a sua cartinha com o nome? Norma trouxe? A irmã trouxe também? Bom, então vamos orar. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Venham todos aqui para frente, por gentileza, para nós orarmos. Você que não fez, semana que vem você